O Ministério Apostólico De Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com Bispo Alexandre Rodrigues. Uma voz profética, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Muito bem, amados irmãos, no quadro Perguntas e Respostas desta manhã, nós temos a pergunta do irmão Gesival, que nos mandou por e-mail dizendo: pode alguém que não crer no dom de línguas ser um verdadeiro cristão? Irmão Gesival, a sua pergunta nos traz de volta um grande e velho problema, já desde a Reforma Protestante, com o surgimento das muitas denominações evangélicas. Denominações estas que trazem sempre um pressuposto de que, com o cumprimento de algumas doutrinas, ou ao crer em algum tipo de doutrina bíblica, é o que dá o direito de alguém ser salvo, ou de ser um verdadeiro cristão. Assim, alguns dizem que para alguém ser um verdadeiro crente, ser um salvo de fato e verdade, precisaria guardar o sábado. Outros discordam disso e já pensam que deve-se deixar de comer esse ou aquele tipo de comida. Outros ainda pensam que deve-se usar o véu. Outros pensam que somente os que falam em línguas têm de fato o selo do Espírito Santo, que é a prova de sua salvação, o que faria deles um verdadeiro cristão. Mas o que de fato diz a Bíblia Sagrada nesse sentido? Há um texto aqui no livro de Atos, no capítulo 16, queria que você me acompanhasse neste momento, um fato que ocorreu com o apóstolo Paulo, que vem esclarecer essa questão. Quando Paulo estava ali, liberto da prisão por uma ação miraculosa de Deus, o carcereiro lhe perguntou dizendo: o que devo eu fazer para que seja salvo? E Paulo responde no capítulo 16, versículo 31 de Atos, dizendo: crê no Senhor Jesus e será salvo. A única colocação que Paulo colocou para o carcereiro, a fim de que ele fosse salvo, ou a fim de que, sendo salvo, tornasse um cristão verdadeiro, era que ele precisava crer no Senhor Jesus Cristo. O mesmo aconteceu com o eunuco, que perguntou para Filipe, no capítulo 8, versículo 36, dizendo: seguindo eles, caminham fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o teu coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Em duas ocasiões nós temos novamente a resposta de que alguém é feito Filho de Deus, alguém torna-se um verdadeiro cristão pelo fato simples de crer que Jesus Cristo é o Redentor do mundo, que Jesus Cristo é a salvação. Isso está de acordo com o ensinamento do livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, que diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Versículo 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não há nenhuma outra exigência bíblica neotestamentária para que seja colocada diante da pessoa para que venha a ser salva. Alguém salvo é certamente um verdadeiro cristão, e um verdadeiro cristão certamente é alguém que é salvo. É por isso que Pedro disse em Atos, no capítulo 4, versículo 12, as seguintes palavras, nos acompanhe: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. É isso também que está aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 11, que diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo.
Diz a Bíblia Sagrada que não há outro nome. Diz a Bíblia Sagrada que não há outro fundamento. Muitos, ao longo da história da igreja, tentaram lançar um outro fundamento. Mas a Bíblia diz que não pode se lançar nenhum outro fundamento. Somente Cristo é o único fundamento da salvação. E só a salvação efetuada no coração de alguém o torna um verdadeiro cristão. Muitos tentaram lançar o fundamento das obras, o fundamento do sábado, o fundamento das línguas, o fundamento do véu, o fundamento de práticas ascéticas, mas a Bíblia rejeita todas estas possibilidades, porque não pode tirar a glória de Cristo, porque Ele pagou todo o preço pelos nossos pecados. Jesus Cristo, quando foi à cruz, Ele pagou cabalmente a nossa dívida. Ele pegou o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças e cravou-o inteiramente na cruz, como está no livro de Colossenses e como também diz aos Hebreus, obtendo assim uma eterna redenção. Alguém que é feito filho de Deus ou que é um verdadeiro cristão é alguém que com o seu coração creu na pessoa de Jesus Cristo e nada mais lhe é exigido. Agora, a questão das línguas é uma questão teológica muito mal resolvida pela maioria dos cristãos da atualidade, visto conferir ao dom de língua uma relação íntima com o batismo com o Espírito Santo, o que biblicamente não é verdade. Eu sugiro a vocês que nos escutem, que façam um estudo deste assunto, procurando respostas bíblicas. O que é o batismo com o Espírito Santo? Qual a sua finalidade? Quais as suas manifestações? E quando é que o crente recebe este batismo? Quem sabe numa outra ocasião, alguém nos mandando tais perguntas, nós poderíamos respondê-las uma a uma para a glória do nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos vocês. Nos enviem mais perguntas, porque no próximo sábado estaremos trazendo mais respostas. Anote o endereço eletrônico: perguntas e respostas @devoltapalavra.com.br. Mande-nos a sua pergunta bíblica, pergunta relevante, e nós a cada sábado traremos uma resposta. Tenha um bom sábado. Jesus Cristo é o nosso Senhor.